Fala galera, estamos de volta para mais um podcast de geografia, tá? Aqui quem está falando é o professor José Carlos. Vocês do lado daí são o nono ano. No momento a gente vai começar a falar sobre os fatores climáticos do continente europeu. Então a gente estava falando sobre as características naturais da Europa e chegamos a falar sobre o clima. Chegamos para falar sobre o clima, né? E os fatores climáticos são os fatores de intervenção no clima de um determinado ambiente, né? Então a gente já sabe, já tem em mente, mas é sempre bom lembrar que o clima são as condições da atmosfera que não sofrem alterações, que elas são intactas em relação à sua temperatura, que é a quantidade de calor, e a sua quantidade de chuva, também chamada de precipitação, tá? Cada ambiente vai ter o seu tipo climático, ele não sofre alterações. O que vai sofrer as alterações é o tempo. O tempo, esse sim, muda de uma hora para outra conforme a necessidade do ambiente. Mas as formas climáticas não mudam, tá? O continente europeu, a gente já viu que ele é muito pequenininho. Ele tem um território de aproximadamente 10,18 milhões de quilômetros quadrados. Vai ter países muito conhecidos como Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Rússia, né, parte da Rússia, e vai ter outros países também pouquíssimos conhecidos como República Tcheca, Polônia, Bulgária, Estônia, entre outros, tá? Porém, as suas condições climáticas, ela vai sofrer uma variação, mas não é nenhuma variação gritante, não é nenhuma variação absurda. Isso porque é um continente relativamente pequeno e a sua extensão no eixo norte e sul ela também não é tão grande. Então você vai ter uma variação climática muito por conta das condições de relevo, certo? Ou seja, a sua altitude, a sua condição de proximidade com a região polar, entre os fatores de proximidade com áreas desérticas. Então, esses são alguns dos fatores que vão diferenciar dentro do continente europeu, tá? A gente vai falar primeiramente sobre a sua latitude, que nada mais é a distância em relação à linha do Equador. Então, a gente já sabe, né, que regiões mais próximas à linha do Equador vai ser mais quente e regiões mais próximas às regiões polares serão mais frias, que é o que vai interferir diretamente dentro do continente europeu. Porém, ele não tem uma proximidade tão grande em relação junto à linha do Equador. Então, você vai encontrar dentro da Europa uns ambientes quentes, mas não por conta da sua proximidade com a linha do Equador, tá? E vai ter regiões frias, aí sim, por conta da sua distância da linha do Equador, por conta da sua proximidade com as regiões da zona polar ártica. Aí é nesse momento que você vai encontrar o clima polar e o clima frio, tá bom? Qual é a diferença básica entre o clima polar e o clima frio? Vai ser tanto a temperatura do local como a formação da neve, se ela vai estar em grandes paredões de neve, certo? De gelo, ou se ele vai estar em uma neve flocada, tá? Quando é paredão de gelo, é porque a temperatura ela é muito mais baixa, então a gente tem um clima polar. E quando ela é só a formação da neve mais flocada, é o clima frio, tá bom? Outro fator que vai diferenciar os tipos climáticos da Europa vai ser o seu fator altitude. O relevo que vai ser mais elevado em regiões como os Montes Urais, os Alpes Suíços, os Alpes Pirineus, vão ser regiões que vão estar tendo uma interferência da altitude, ou seja, o relevo, quanto mais alto ele for, ele perde quantidade de oxigênio, fazendo com que o calor não penetre, não se aglomere nessas regiões, fazendo então com que não tenha uma temperatura tão elevada nessa região, tá bom? E dependendo da altitude que for o local,
A água que está no relevo, a água do solo, ela vai congelar, formando grandes camadas de gelo, de neve no alto dessas montanhas. Outro fator muito importante vai ser a maritimidade e a continentalidade, que vai diferenciar, vai ajudar nessa diferenciação dos tipos climáticos do ambiente, tá bom? A maritimidade, a gente já sabe, já falou sobre ela, que é a proximidade com os oceanos e com os mares, proximidade com a parte líquida, com as superfícies líquidas do nosso planeta. Já outra região que é atacada pela continentalidade vai ser a distância dessas regiões hídricas, dessas superfícies líquidas, tá bom? Fazendo com que essa região ela tenha uma grande dificuldade na sua quantidade, tá, de umidade na atmosfera. Outro fator que vai se incluir nesses aí são das massas de ar, que são ciclos de ventilação que vai estar passando por essa região, tá? As massas de ar, esses ciclos de ventilação, elas podem ser quentes e podem ser frias. Podem ser fortes, como é ventilação, né? Ou fracas. Então, lembra, se essa região, se essas massas de ar, elas estão se formando na parte do oceano, ela normalmente vai vir fria. Se ela está se formando na região do continente, ela vai ser quente. E se ela se formar na região da zona glacial da Europa, tá bom? Ela vai vir congelante, vai vir ventos muito congelados, contribuindo assim para o tipo climático frio, polar ou até mesmo as regiões de clima temperado, que fazem com que você tenha 4 estações bem definidas no ano para o clima temperado, tá? Clima frio e polar é somente a temperatura muito baixa. Por mais que no clima frio a temperatura no verão ainda chegue ali aos seus 10 graus aproximadamente, mas no clima polar, no verão ela chega até zero, tá? E no inverno de desses tipos climáticos, a temperatura vai ficar abaixo de zero, às vezes uma temperatura muito, muito, muito difícil que as pessoas vivam nesses ambientes, fazendo com que elas tenham que migrar. Então, sendo essa condição climática um fator de diferenciação na economia, na migração, na vivência das pessoas em cada ambiente da Europa. Tá certo? Então, ficamos por aqui, nosso podcast de hoje. Amanhã tem mais. Espero que todos acompanhem para que a gente possa tirar todas as dúvidas no momento da nossa aula, do nosso Tira Dúvida no Zoom, a partir de amanhã, tá bom? Espero todos na nossa aula online pelo Zoom, tá certo? Anotem suas dúvidas para que a gente consiga responder, tirar todas as dúvidas amanhã, tá bom? Forte abraço a todos, tchau, tchau e fui!